Olá! Estamos aqui mais uma vez com um tema hiper importante no universo feminino, que é a comunicação. O que é afinal a comunicação? E você, quando fala, o seu parceiro te entende? E quando ele fala, você compreende o que ele está te falando, o que ele está querendo te comunicar? Gente, a comunicação é algo que permeia a nossa vida pela vida inteira. E é muito comum que todas as falhas de comunicação existentes nas relações complicam as relações, sejam as relações entre parceiros, parceiras, sejam as relações pais e filhos, sejam as relações das pessoas que te servem ou dos seus chefes. A comunicação é vital na nossa vida. E tem mais. Quando nós aprendemos a falar, a nos comunicar, nós não deixamos nunca mais de fazer isso. Sabe por quê? Porque mesmo se você não falar nada, você também está se comunicando. Então vamos lá. Aquecendo. Quando você fala ao seu parceiro, ele não te entende? É a primeira situação, é quando você fala. Então, quando você fala com seu parceiro, ele não te entende? O que será que pode estar acontecendo? Será que você é clara? Será que você é objetiva? Será que você está sendo assertiva naquilo que você quer comunicar? Porque, gente, a fala, a comunicação tem um conteúdo e tem uma energia também. Tem uma emoção, um sentimento que você coloca na sua comunicação. Então, você fala com sentimento? Você fala com autenticidade? Você comunica mesmo aquilo que você quer passar? Ou você fica rodeando ali a sua comunicação? Será que você vai direto ao ponto? Ou será que você divaga? Porque aquela comunicação lenta, sem energia, sem tônus, ela cansa também aquela pessoa que te ouve. Então, nessa situação de quando você fala e o seu parceiro não te entende, é preciso ver também o que está acontecendo para que ele não te dê a atenção que você necessita. E agora, vamos ver o contrário também? Quando o seu parceiro ou parceira está te comunicando algo e você não compreende, o que é isso? Será que você está presente naquela relação, naquele momento? Ou será que você também deixa que ele divague, que ele fale de outras coisas? Será que você vai de encontro ao sentimento dele? Será que você percebe qual é o sentimento que está ali de repente escondido ou embutido? Porque a comunicação, gente, tem duas mãos. Quando você fala e o outro não te entende, pode ter a ver com você, ok? Da sua clareza, falta de objetividade, de não colocar colorido na sua comunicação, de não ter energia, de não conseguir captar a atenção do outro. Agora, quando o outro fala também, é preciso ver se você está atenta, se você sabe ouvi-lo, se você sabe mergulhar na emoção dele e perceber o que ele quer te falar. E simplesmente mudou de lado, porque tudo é comunicação. Então, o nosso tema de hoje é exatamente esse: comunicação. Quando você fala, o seu parceiro não te entende. E quando ele fala, você compreende o que ele quer falar?
Gente, isso é importantíssimo. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu percebo nas minhas relações com minhas alunas, colegas, com minhas clientes, na minha família, quando algum desses requisitos faltam numa comunicação, a comunicação fica truncada. Então, eu observo nas relações humanas quando existe uma falha na comunicação, ela fica truncada, ela fica sem energia, ela não consegue comunicar aquilo que é preciso. E quando nas relações não há comunicação, não há diálogo, não há troca, não há afetividade, a tendência é que as pessoas vão se afastando, porque onde não há diálogo, quem não se comunica, como diz o ditado popular, quem não se comunica se estrumbica. Então, fica aqui um alerta para a gente trabalhar isso. E fiquem atentos, atentas. Peguem um lápis, um papel, vão anotando aí aquilo que vocês acham que é importante, que é interessante e depois se comuniquem comigo. Me digam o que esse vídeo está falando para você de modo mais importante, mais primordial. Então, esse é o tema de hoje e nós vamos então adentrar, nós vamos entrar no âmago da questão, ok? Eu quero falar para vocês algumas situações que acontecem quando a gente está se comunicando. Tem aquela comunicação assim, eu falo, ele não me entende. Ele distorce tudo que eu falo. Mas você está ausente, você não me olha nos olhos. O que está acontecendo? Existe também, gente, aquela incoerência entre a fala e a ação. Quando a pessoa fala uma coisa, mas você percebe que ela não age daquele modo, aquela comunicação fica inválida, fica truncada. E por mais que você deseje retomar o diálogo, é preciso prestar atenção nisso. A autenticidade na comunicação de qualquer conteúdo, ela é muito importante. E o seu interlocutor, que pode ser seu marido, seu parceiro, sua mãe, sua irmã, seu filho, sua filha, ele vai perceber quando você não é autêntica. Então, outra situação é quando, por exemplo, um casal teve falhas na comunicação na sua família de origem, pode ser que eles não se preocupem com se comunicar autenticamente. Aí fica aquela situação assim, sei lá, entende? Que você está comunicando, estão falando, está se falando, mas não tem energia, um não olha para os olhos do outro, não tem vivacidade, não tem tônus, então a tendência é que essa comunicação vá minguando e as pessoas já começam a rotular uma a outra. Não adianta falar, ele não me entende, ela não me entende. Não adianta, ele fala muito, mas não chega ao ponto. Ele rodeia, ele divaga. Para chegar num ponto X, ele gasta 1 hora. Então, é preciso ficar atenta às nuances de uma comunicação, porque uma comunicação verdadeira, ela precisa de todos esses detalhes para que ela seja eficaz. Não adianta falar se o outro não vai te ouvir, ok? Não adianta ouvir se você não está afim de compreender o que o outro diz, o que o outro quer. Você insiste, talvez, em dizer que ele é muito prolixo, ele fala demais, então não dá para falar. Ou então, nós brigamos muito, então decidi não falar mais.
todas essas situações que eu estou colocando para você são comunicações truncadas, onde não há, por exemplo, a energia, não há clareza, objetividade, assertividade, muitas vezes não há autenticidade, ou às vezes não tem coerência da fala com a ação. Então, tudo isso empobrece a relação. E o mais importante é que, para que uma relação seja autêntica, eu preciso falar e ser escutada, ser ouvida. E o outro precisa também falar, se comunicar e ser ouvido por mim. Então, fiquem atentos, atentas a esses detalhes quando na próxima comunicação sua com o seu parceiro, você vai lembrar dessas coisas que eu estou dizendo, ok? Então, o que é importante você compreender após esse vídeo é que, para que uma comunicação seja autêntica e exerça o papel que ela precisa exercer, que é comunicar um determinado conteúdo, mas também comunicar a sua emoção, você precisa ser clara, objetiva, ir ao ponto determinado, não divagar, não ficar rodeando, mas falar com seus sentimentos, porque quando você fala com sentimentos, você fala daquilo que lhe pertence. E quando você fala do seu sentimento com aquela pessoa, a pessoa não pode contestar, porque você não está apontando o dedo para ela, você está falando do seu sentimento. Então, lembre-se todas as vezes que for comunicar algo para alguém, olhe nos olhos se possível, mas lembrando que também os cegos conseguem se comunicar e muito bem. Por quê? Porque eles desenvolvem outros sentidos que não somente a percepção visual. Mas voltando, se você consegue olhar, se o outro consegue perceber o seu olhar, olhe nos olhos, fale com o coração, fale com propriedade, com argumento, fale com o coração, porque se você fizer tudo isso, você terá chance muito maior de ser ouvida e de ser compreendida por seu parceiro. Evite ficar rodeando o toco, evite ficar divagando e vá direto ao ponto. Agora, um detalhe, evite a rispidez. Eu percebo muitas pessoas em momentos de raiva, em momentos de nervosismo, de irritabilidade. Às vezes a pessoa é tão autêntica, é tão emocional, que ela chuta o balde. É preciso depois reconstruir essa relação. Então, evite chutar o balde constantemente na sua relação, porque quando você adquire esse hábito de chutar o balde, pode ser que você quebre seu pé ou faça uma luxação, um hematoma no seu pé, ou que seja depois irreversível para você voltar atrás. Sabe, meu bem? Ah, não era bem o que eu queria dizer. Sabe, você me desculpe, porque o excesso de pedido de desculpa também demonstra uma vontade e um desejo de acabar mesmo com a relação. Então, aquela relação que fica sempre por um fio, um dia esse fio pode se romper e você pode se arrepender. Ah, meu Deus, se tivesse tido uma comunicação mais legal, mais objetiva, menos emocional, um pouco racional, porque tudo isso, gente, a boa comunicação, a bela comunicação é aquela que tem um tempero de tudo isso, de autenticidade,
de emoção, de colorido na voz, mas de emoção, de coração. E é também muitíssimo importante saber e perceber antes de se comunicar qual é o objetivo da minha comunicação. Eu quero construir a relação ou eu quero destruir a relação? Se você quiser destruir a relação, você já sabe muito bem o que dizer. 2 pontos, PT, saudações, está dito, uma frase e acabou. Agora, se você quer construir a sua relação, fique atenta a como dizer, o que dizer, em que momento dizer. Eu gosto de uma observação, de algo que eu ouvi em algum lugar, em algum vídeo, de repente em alguma palestra, e eu utilizo isso muito. Quando você for comunicar algo para alguém, preste atenção a 3 perguntas. Isso que eu quero dizer é verdade? Ok. Se é verdade, isso que eu quero dizer vale a pena ser dito? Ok. Se você resolve, isso é verdade, isso vale a pena ser dito, tá? Terceiro ponto, a pessoa que está comigo, ela está preparada para ouvir essa comunicação? Se você responde sim, sim, sim às 3 questões, vá em frente. Fale aquilo que você precisa falar. Agora, se você tem dúvida, isso é verdade? Isso merece ser dito? Ou essa pessoa está preparada para ouvir isso? Aí reveja a sua comunicação, porque nem sempre aquilo que você tem certeza que é verdade e que pode ser dito, que deve ser dito, vale a pena dizer para aquela pessoa naquele momento, porque tem a ver com o objetivo da sua comunicação, construir ou destruir, ok? Preste atenção a esses detalhes quando você estiver falando com seu parceiro, sua parceira, ou quando você estiver ouvindo a outra pessoa. Porque, gente, nada pior do que um diálogo péssimo, uma notícia mal dada ou uma situação, um momento desfavorável àquela comunicação. E a comunicação entre seres humanos, principalmente entre parceiros, é aquilo que dá chão, que dá acolhimento para uma comunicação. Nada melhor do que uma comunicação autêntica entre 2 pessoas que se amam. Mas agora precisa desse pano de fundo que é o desejo de construir a relação. Se você tem desejo de destruir a relação, é muito fácil. É ir direto ao ponto, rápido, rasteiro, monossilábica e não se colocar. Agora, se você tem um desejo de construção, é importante você dosar e você ter em mente todos esses detalhes que uma boa comunicação pode lhe dar, ok? Então, gente, quando você for falar com o seu parceiro, seja verdadeira, seja autêntica, tenha em mente que você quer construir a relação, por exemplo. Não divague, esteja presente, olhe nos olhos se possível. Se você estiver fazendo um Zoom ou um WhatsApp vídeo, procure olhar para a pessoa, imagine aquele ponto, não é, do iPhone ou do seu telefone, seu smartphone, e olhe nos olhos, porque a pessoa vai perceber que você está interessado
interessada realmente em se comunicar. Gente, é terrível, por exemplo, mesmo numa comunicação virtual, que a pessoa esteja ali conversando com você, mas ela está batendo os dedos, batendo a mão em algum lugar, ela está pegando alguma coisa, ela está distraída. Aquela comunicação que é autêntica, a pessoa está presente total. Eu costumo fazer isso e de repente demandar isso das pessoas com quem eu falo. Muitas vezes, até na terapia, quando eu estou ouvindo meu paciente online, que a pessoa começa devagar, então ela olha para cima, não olha para a câmera assim, né? Olha para cima, olha para o lado, olha para baixo. Isso mostra inquietude, isso mostra que a pessoa não está confortável e de repente é hora de perguntar: o que está acontecendo com você? Eu percebo que você não está parada, concentrada, você está falando, mas eu tenho a impressão que você está em outro lugar. Então veja, é importante você ser verdadeira com o outro, porque do modo como você é verdadeira com uma pessoa, a pessoa também vai ser verdadeira com você. Então, esses detalhes que eu tenho falado, que eu estou falando nessa live, ser clara, objetiva, assertiva, ir direto ao ponto e ter assim emoção, colocar emoção e energia e sentimento na sua fala, tudo isso vai captar a atenção daquela pessoa que te ouve e possivelmente a pessoa vai ficar inteira na relação com você. Sabe quando você vê um filme ou quando você vai a um teatro e que o artista, o ator, ele é tanta emoção, ele tem uma presença tão fecunda, tão forte, que você não tira os olhos da pessoa. É isso que eu sugiro para você quando estiver falando com o seu parceiro. Seja intensa, verdadeira, mas isso não quer dizer ser ríspida. Isso quer dizer presença. Quando você coloca presença na sua fala, a tendência é que a pessoa fica tão ligada a você que ela não pisca os olhos. Ela fica ali inteira, ouvindo a sua palestra, ou sua fala, ou o seu diálogo até o final, porque você está comunicando uma energia maior do que o próprio conteúdo. Então, fiquem bem atentas quando estiverem falando com seu parceiro. Coloque energia, coloque presença, dê o seu recado, mas do modo melhor que você puder. Esteja presente. Não fique divagando, você está ali, isso vale para comunicação, isso vale para relação sexual, isso vale para qualquer coisa que você estiver fazendo, a sua atividade física. Se você está ali pedalando na sua bike, se você está nadando, se você está fazendo sua hidro, se você está fazendo sua esteira, esteja atenta. Porque se você se distrai, se você estiver num aparelho, por exemplo, você pode cair, você pode machucar, se estiver numa piscina, você vai dar uma abraçada e bater o braço, por exemplo, lá na parede, no final da raia, da piscina, você não percebe. Então, esteja autêntica, seja autêntica, sempre que você estiver em relação. E também quando você estiver consigo mesma, quando você estiver numa autocomunicação, quando você estiver numa autorreflexão,
quando você estiver ensimesmada, se olhando para dentro, colocando seus olhinhos para dentro e refletindo, por exemplo, sobre o seu dia, sobre aquilo que aconteceu na sua relação com o parceiro, com o filho, com a filha, com o profissional que está do seu lado. Veja, mas seja autêntica, porque a autenticidade ela nos dá um autoconhecimento. Poxa vida, o que eu fiz naquela situação? Nossa, eu preciso pedir desculpa. A minha comunicação foi truncada, foi péssima. Eu queria uma coisa e fiz outra. E por que é isso? É porque muitas vezes o nosso contato com o presente é falho. Às vezes eu estou aqui com você, se eu estiver aqui com você que me ouve e estiver pensando no que vai acontecer após esse vídeo, o que eu vou fazer após, eu vou incorrer numa falha de comunicação, numa comunicação truncada, num falar blá 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 sem me comunicar realmente. Então, quando você for falar com alguém ou consigo mesma, e fiquei pensando, quando você for falar com Deus também e pedir aquilo que você precisa, seja autêntica, peça aquilo que realmente o seu coração precisa pedir. Então, quando você for falar com um parceiro, seja autêntica, coloque alma e coração na sua fala. E quando você estiver com alguém, quando você for ouvir o seu parceiro, esses requisitos valem também da mesma forma. Assim como você quer ser ouvida, você quer ser compreendida, aquela pessoa que vem falar com você também espera ser ouvida, espera ser compreendida. Então, pare, pense, faça uma pausa nos seus pensamentos, esteja ali autenticamente com aquela pessoa. Tente perceber a emoção da fala, a emoção do olhar, o gesto da pessoa de abertura ou de fechamento. Fique em contato com a pessoa para que essa comunicação, que é o X da questão, que é a coisa melhor que existe entre seres humanos, porque uma boa comunicação, ela comunica afeto, atenção e carinho. Você pode até discordar do que a pessoa te diz, mas você pode de tal modo compartilhar e mostrar que você o compreende, você ganha o seu interlocutor, você ganha o seu parceiro, no sentido autêntico da palavra. Quando você diz, eu discordo de você, eu tenho um outro pensamento diferente do seu, mas eu posso compreender ali onde você está. O que é isso? É a capacidade de ter empatia, é a capacidade de ver o outro a partir dos olhos dele e não dos seus olhos. Gente, comunicação é uma das coisas primordiais na vida humana, porque quando você é acolhido, quando você é aceito, quando alguém te acolhe, você pode crescer. Você pode crescer na autoestima, você pode crescer porque você percebe o outro me compreendeu. Ele ou ela me compreendeu. Ele me compreendeu, ela me compreendeu. Olha, ele até disse que discorda de mim, mas compreende o meu pensamento, compreende o meu sentimento. Gente, eu falo isso também várias vezes nas minhas lives, para que vocês atentem
quão importante é a comunicação entre seres humanos. Então, quando seu filho fala com você, sua filha, quando seu parceiro, sua parceira falam com você, atente para todos esses detalhes, porque isso vai fazer com que a relação cresça, com que a relação se estabeleça. E eu gosto do que Buber diz, que a relação eu-tu é aquilo que há de mais essencial na vida humana. A relação eu-tu significa a presença. Quando eu estou diante de alguém, eu estou presente para aquela pessoa. Eu deixo de lado todas as outras distrações e fico inteiro naquela relação. Por quê? Porque o meu objetivo é acolher a pessoa. E a comunicação tem tudo isso. E muitas vezes a pessoa, com o olhar, com a presença, ela diz tudo. Mas quando você estiver falando e o outro também estiver falando, que haja realmente uma comunicação genuína entre os dois. É aquela atitude de você sair de si e se colocar pronta para receber o outro, assim como o outro também, ele sai de si e está pronto para te receber. E é naquele espaço ali entre eu e o outro que o encontro acontece. E o encontro, ele é essencial na vida do ser humano, porque sem encontro, sem cumplicidade, sem intimidade, é difícil viver. Você precisa ter intimidade com alguém. E quando eu falo de intimidade, é aquele encontro em que você percebe pelo jeito, pela voz, pelo contato com a pessoa, que a pessoa está ali para você. E isso vale tanto de você para o seu parceiro, como também do seu parceiro para você. Então você pode me perguntar, mas Celisa, é possível conseguir isso? E eu quero dizer, sim, é possível conseguir isso. Vai depender da sua atitude, vai depender daquilo que você quer. Porque muitos casais, gente, não estão nem aí, não estão preocupados em estar ali para o outro. E aí as relações se desfazem. Sabe aquela pessoa que diz exatamente o que vem na telha, não percebe se a hora é boa, adequada, se o que você vai falar vai construir ou vai destruir, se aquilo é verdade, se não é fofoca, se aquilo sendo verdade vale a pena passar para diante, passar para frente, ou se aquilo vai construir ou não a relação. Então, fique atenta àquilo que você comunica e como você comunica, porque se você quiser realmente construir a sua relação, você vai parar e pensar e raciocinar e refletir se é o momento certo, se aquilo é verdade, se aquilo vale a pena ser passado, ok? E eu trouxe um exemplo para vocês de uma mulher que eu estou chamando, minha cliente que eu estou chamando de diva. Era um casal totalmente intransigente um com o outro. Eles falavam o que bem entendia, eram críticos, não tinham papa na língua, falavam o que vinha na telha, chutavam o balde, e aí a relação foi desgastando-se. Eles vieram para mim quando já não se aguentavam. E aí eu comecei a perceber o que acontecia nas nuances da fala, porque a mulher se achava muito acolhedora, o homem também se achava acolhedor, mas o que se percebia era que nenhum dos dois era acolhedor. Cada um ia ali
para falar com o outro com apenas a sua verdade. E para que haja uma comunicação verdadeira, sincera, autêntica, eu tenho que sair de mim e chegar e ir para a verdade do outro. Acolher o outro naquilo que ele tem de mais genuíno. Então a diva e o parceiro começaram a terapia bastante intransigentes, dizendo que estava na cabeça, que estava lá na telha, e devagar eles começaram a perceber o que na comunicação deles afetava o outro, o que com a comunicação deles eles destruíam aquela relação e aquela intimidade. Bom, o processo, gente, de se chegar a essa conclusão, ele pode ser longo, ele pode ser um passo a passo, mas ele tem a ver com a possibilidade do encontro entre as pessoas, porque onde há encontro, há crescimento. Nós viemos de um encontro, não é mesmo? Pai e mãe se encontraram, tiveram uma relação sexual, se amaram e aí apareceu o filho, a filha. Mas é a partir do encontro que você vai crescer. Então, não fique parada e preocupada nos tititi, nos mimimi, naquela comunicação truncada. Abra, amplie a sua comunicação para que seja uma comunicação assertiva, para que vocês levem alguma coisa dessa comunicação, porque a comunicação é aquilo que dá alma para qualquer relação. Então, se você está triste, fechada, intransigente, crítica na sua relação, pare e reflita. E se você não consegue se comunicar de modo algum com seu parceiro ou não consegue ouvi-lo, compreendê-lo, procure antes que seja tarde um mediador, um terapeuta, uma terapeuta, para que possa clarear, para que possa intervir no casal. Quando eu falo casal, pode ser marido e mulher, mas pode ser também um casal de amigos, pode ser mãe e filho e por aí vai. Então, limpe a sua comunicação. Não fique juntando lixo na sua comunicação. Tente ser autêntica, mas sem rispidez, sem maledicência, sem fofoca, sem atacar o outro, porque quando você ataca, você acaba sendo atacada. Então, gente, fica aqui uma dica importante para você. Se você tem alguma coisa inacabada com o parceiro, se você tem uma questão aberta, e lembrem-se que quando a gente vai juntando questões abertas, questões inacabadas com o parceiro, a tendência é que isso vira um grande lixo. Sabe aquele lixão? É isso. Então, experimente clarear, iluminar, ampliar a sua comunicação. O dia que não estiver conseguindo falar, não fale. Fale com o olhar, dê um toque, dê um afago, fale ou não fale. Muitas vezes o silêncio, o olhar fala mais. Muitas vezes uma postura, uma atitude fala mais. Então, preste atenção quando você precisa falar, quando você precisa calar e ouvir e quando você precisa simplesmente silenciar. Porque a minha verdade acaba onde começa a verdade do outro. Muitas vezes, os casais, num casal, os dois têm razão. Só que eles são tão intransigentes que eles não conseguem dialogar. Então, fica a dica. Não acumule coisas mal resolvidas. Não acumule comunicações truncadas. Que a sua comunicação seja uma comunicação clara, aberta,
ampla, assertiva, mas que de modo especial seja uma comunicação com sentimento e com autenticidade. Te vejo no próximo vídeo. Grande beijo!